oração. Eu vinha perguntando ao Senhor, como Kézia me passou o tema. E pensei em 4 mulheres, comecei a estudar sobre essas mulheres. Meu esposo sugeriu uma outra mulher que a gente conversando. Eu falei, eu vou orar. Tantas mulheres que foram alcançadas pela graça, tantas mulheres que tiveram encontro com Jesus. Fica até difícil, porque é muita bênção da parte do Senhor, muito favor imerecido que elas receberam, né? E nós merecemos. E escolhendo minha agenda ontem para organizar, eu abri uma mulher que meu coração ardeu. Eu falei, Kézia, não precisa, porque o céu já palestrou comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, no versículo 11, que diz assim. Eu queria que você fosse para o capítulo 3, versículo 3, na verdade. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Mas queria que você pulasse para o 13. Hoje tem muitas versões diferentes, né? Na minha diz assim, ó. O 13. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Tem que misturar isso. Mistura assim. Pega uma mistura. Não chores. Eu gosto muito dessa versão porque já começa falando, né, no 13, ao observá-la. Isso me chamou muito a atenção, porque a gente, quando passa por situações, pensa que estamos só, mas em todo o tempo ele nos observa. E a passagem dessa mulher me chamou muita atenção porque essa mulher era viúva, óbvio que viúva porque já tinha partido seu marido, e o que lhe restava era um filho. Quando a gente fala restava, porque naquela época você conhece a palavra, você sabe que uma mulher viúva, quando não tinha parentes, se não tivesse ninguém para remir ela, se não tivesse ninguém para auxiliar ela, a tendência da viúva era ficar abandonada. A tendência da viúva era, algumas mendigar pelo pão. Alguns historiadores vêm dizer que muitas ficavam pelas ruas mendigando pão. Então, naquela situação, era um total desespero. Além da perda de alguém que amava, ela se viu numa situação que ela não estava isenta de passar. E é interessante que Jesus, depois de passar pela mulher cananeia que estava em Cafarnaum, depois dos trajetos que ele vinha, ele foi para Naim. E a distância de uma cidade para outra é um dia de viagem. Naquela época é andar a pé, com ruas, muitas pedras, morros para subir. Depois de um dia eles chegam em Cafarnaum. É tão interessante que essa passagem, sempre quando eu estudo, eu fico imaginando a cena. Eu vou criando a cena na minha cabeça, né? Acho que todo mundo tem isso, né? Eu fui criando a cena imaginando a situação daquela mulher. Naim. Naim significa aconchego. O nome da palavra Naim, aconchego. É curioso porque a gente vê uma mulher que se repetia na vida dela algo que a cidade não condizia com a realidade dela. A gente, quando está em aconchego você descansa. Aconchego te traz um afago, aconchego te traz uma tranquilidade, aconchego você se sente abraçada. E você olha para uma mulher dessa que já tinha passado por essa situação. Então, quando fala de uma cidade, né, vamos tratar da gente aqui, vamos falar do bairro, vamos trazer de cidade para bairro. Você é conhecida no teu bairro. Você tem um conhecimento, e quando acontece algo na tua vida, quando acontece algo na nossa vida, que é como se fosse uma perda, todos ficam sabendo. Todos têm conhecimento. Então todos já sabiam que ela tinha passado pelo luto. Ela era viúva. E quando acontece de novo, mamãe já vai. E quando acontece de novo, a gente se vê todos tentando de novo a mesma coisa. Ela vai passar de novo pela mesma, não vou nem dizer a mesma dor, porque a dor de um esposo, com certeza não é a dor de uma mãe. Não dá para comparar. É tão incrível quando a palavra de Deus até diz, né, que pode
É uma mãe esquecer do filho, mas ele não se esquece de nós. Não fala pai, não fala paz, fala mãe. Para mãe é o amor de mãe. Então toda a cidade já sabia que ela já tinha enterrado alguém da família. Toda a cidade já sabia o trajeto que ela ia fazer de novo. Toda a cidade iria prantear com ela, iria chorar com ela. E comentários com certeza ia ter. E a gente, quando passa por dor, há muitos questionamentos. O que ela fez para merecer aquilo? Coitada, de novo? Tadinha, né? É a primeira coisa que as pessoas comentam. Gente, o que será dela agora? Porque o que lhe restava para sobrevivência era o único filho que ela tinha. Coitada. Dentre a multidão que seguia o cortejo fúnebre, tinha pessoas que verdadeiramente choravam. Tinha pessoas que se perguntavam de novo, coitada, como vai ser? Quem vai ajudar? Na multidão tem muitas coisas, muitas conversas, muitos questionamentos e muitos apontamentos. Muitos os porquês. Por quê? E quando aquela mulher se vê com a perda do filho, é muito interessante que a Bíblia diz que Jesus, chegando em Naim, Jesus ia com os seus discípulos em Naim. E uma multidão seguia. E no cortejo dessa mulher, interessante também veio uma multidão seguir o cortejo. Só que as suas irmãs, acompanha aqui minha linha de raciocínio, já estou quase finalizando, acompanha de raciocínio. É uma cidade, uma multidão acompanha, porque naquela época as mulheres iam na frente. As mulheres iam na frente liderando o cortejo. Imagina, quando a Bíblia fala de multidão, não dá para contar. Quando a Bíblia fala de multidão que seguia Jesus, não dá para você contar uma multidão. A multidão que seguia o cortejo não dá para contar. Era uma multidão que chorava. Era uma multidão que tinha no meio alguém morto. Era uma multidão que seguia alguém que estava sem vida. E de outro lado, era uma multidão que seguia a vida. Glória a Deus. Era uma multidão, aleluia, que sabia quem estava com ele. Era uma multidão que tinha no meio deles, Jesus sempre estava alguém envolto. Alguém que podia trazer aconchego, vai estar descendo um trechinho agora. Alguém que podia dar aconchego. Alguém que poderia te abraçar. Alguém que, aleluia, que poderia te acalentar. É alguém que você tinha essa certeza. Jesus estava naquela multidão. Do outro lado, uma outra multidão de pessoas choravam com a dor daquela mulher. Eu fico imaginando a cena daquela mulher, porque a Bíblia diz assim, é muito claro quando fala assim. E Jesus se aproximando da porta da cidade. Porta é o limite de algo que está dentro e algo que está fora. Dentro da tua casa tem a porta que divide o teu quarto da sala, o banheiro da cozinha. Porta, presta atenção, porta indica limite. Daqui para cá é um espaço que eu faço algo, e daqui para cá é outro. Porta, quando você fecha a porta da tua casa, quem está lá fora fica, quem está aqui dentro fica. Então, porta quer dizer o quê? Limite. A porta te dá o limite de tudo. Eu fico imaginando aquela mulher dentro da cidade, ao se aproximar da porta da cidade, os portais da cidade, os muros, que é limite também. Eu fico imaginando aquela mulher falando, Senhor, sou eu. Eu já passei, já fiz esse caminho. Eu já fiz esse trajeto. Vou de novo atravessar a porta da cidade. Eu vou de novo passar pela mesma situação. E a mulher fazendo todo aquele trajeto. E quando ela se depara, é interessante que se você observar, e diz assim, e quando Jesus chegava, vinha saindo. Não saiu. Se você botar uma água no copo e passar de um copo para outro, a água está saindo de um copo para o outro. Não saiu. Saindo é porque não terminou de sair. Então aquele cortejo, aquela multidão estava saindo. Só que aquela mulher que estava vivendo a mesma cena, o mesmo cenário, e com certeza lhe veio à memória, de novo,
De novo, Senhor. De novo passar por essa decepção. De novo essa perda. De novo essa situação dentro da minha casa. Senhor, de novo. De novo estão falando de mim, de novo me caluniaram. De novo meu esposo está passando por essa situação. De novo estou vivendo isso na minha família. De novo essa enfermidade batendo na porta, aleluia. De novo a escassez chegou. Senhor, eu já vivi isso, Jesus. Ai, meu Deus, eu já passei por isso de novo, Senhor. Nós nos perguntamos assim quando eles falam, ó, isso já aconteceu. Bate, irmãs, o desespero. Sabe por quê? Porque quando o final não é bom, você já vem sofrendo por antecedência. Mas tu já vem sofrendo de novo. É mães que choram pelos filhos, os filhos voltam para a igreja, aceitam Jesus, passam um tempo, se desviam, voltam para a rua fazer tudo. Ou o esposo passando por situação, ou no teu casamento, ou na tua vida financeira, ou na tua saúde, você de novo, Jesus. Eu sofri tanto lá atrás, eu estou passando de novo. E a gente fica desesperada, não tem como não ficarmos, porque ninguém tem amnésia. Para você ver de novo. Quando você pensa, a ferida cicatrizou, está tudo certo. Quando você se depara no mesmo cenário, não tem como. Na nossa natureza humana, falar Jesus de novo. A dor é maior, irmãos. O desespero é maior. Porque você já sabe a dor que você passou. E o detalhe que é, se a gente acha que a gente não vai, aleluia, suportar de novo. Não vou suportar de novo. Senhor, eu não tenho condições. Aquela mulher se via na mesma cena, na mesma situação. Só que a dor era pior, Tércia. Era pior, era do filho dela. Só que quando ela rompia os limites da cidade, ela estava rompendo o limite, as portas. A multidão não tinha rompido ainda. Não tinha saído da cidade. Não tinha. Estava saindo. Eu imagino a metade da multidão para dentro, outra metade para fora. E ainda não está finalizado. É tão interessante como Jesus chega, se aproxima. Eu gosto dessa versão que fala assim, ao observá-la. Ora, muitas estavam ali, muitas mulheres. Claro que viúva se vestia de uma forma diferente. Mas em uma cidade, vou ser sincera, eu, Aline, não acredito que só tinha uma viúva, Kézia. Não acredito. É uma cidade, gente. Tinha outras ali chorando. Não vi uma placa dizendo que ela era mãe. Com certeza tinha uma amiga que também chorava por dela. Como que Jesus sabia quem era a mãe do menino? Na multidão, ao observá-la. Está pensando que Jesus não está te observando? Está pensando que ele não sabe, aleluia, que você já passou por isso, que eu já passei por isso? Que a gente acha que não estamos sendo observados. Gideão, como estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas. Sozinho estava ele ali. Eu vou fazer aqui escondido dos midianitas, porque pegava e comia tudo. Vou fazer aqui um lugar escondido. Ninguém está me vendo. Eu não sabia ele. Que antes do anjo falar, o anjo observava. Estamos sendo observadas. Em todo o tempo, em todo lugar. Na alegria, na dor, na tristeza. Estamos sendo observados. Ele observou. Aí ele observa ela chorando e fala, mulher, não chores. Ela não conhecia Jesus. Ela não tinha visto Jesus.
problema financeiramente. Entenda, quando é algo, a perda de um carro, de uma casa, eu tenho muito dinheiro, eu posso, não, vou te dar um carro novamente, tudo certo, mas nós estamos falando de uma dor na alma, de uma perda irreparável. Não é um carro que eu posso te dar de volta, não é uma casa, não é isso. Então, a situação que só ele pode falar, não chora, porque aquele que fala que não chora é aquele que te dá conchego, é aquele que te dá conchego, não chora, não chora. E se ele fala não chora, é porque ele tem algo, ele ainda não terminou. Glória a Deus, não chora. Eu estou te observando. Sendo Jesus, ele não precisou chegar pertinho. Aleluia! Às vezes a gente pensa de longe, né? Estou observando alguém de longe. É uma festa. Alguém de longe, eu estou observando. Jesus não precisou chegar pertinho, ele já estava observando, ele está nos observando nessa manhã. Ele sabe como nós chegamos aqui, Senhor, eu estou no meu limite, eu não vou aguentar. Ai, ele sabe do nosso limite. Glória a Deus. E a gente fala, não, você não está entendendo, é nós que não estamos entendendo. Que o Senhor nos observa e fala assim, não chora não. Glória a Deus. Depois dele falar para ela, estou correndo para o final, depois dele falar para ela, não chores. A palavra sai da boca dele. E quando ele fala não chores, aí ele vai até o morto, até o menino, aí ele toca. Ele poderia tocar e falar, toma aqui, para de chorar. Por que primeiro ele fala com ela? Por que primeiro ele fala para ela, não chora? Ele poderia simplesmente tocar no menino e falar, toma aqui. Sabe quando uma criança faz pirraça, você pega um presente, ou pega um brinquedo que estragou, você conserta, fala que toma, está consertado, não chora. Não, primeiro ele tratou com ela. Por quê? Primeiro ele precisaria trazer aconchego para a alma dela. Ele tinha que tratar primeiro com quem estava vivo, não é com quem estava morto. O céu, Deus, primeiro trata conosco para dizer assim, ei, eu estou observando, não chora não. Primeiro ele dá um recado para ela, primeiro ele acalma ela, primeiro ele conforta ela, primeiro ele trata de quem mais chora. Porque a situação que a gente pode passar, ou a gente não está isento disso, nós é quem sofremos mais quando estamos lidando com situação de filhos, ou enfermidade, ou de perda, ou de casamento. Nós que estamos na cama com o joelho dobrado, chorando, desesperado pelaquela situação. E aquela situação que aparentemente está morta, às vezes não está nem aí. Está nem aí. Você vê essas mães que clamam por filhos na rua, com situações desesperadas, não está nem aí. Então, primeiro o Senhor nessa manhã fala comigo, com você. Não, estou te observando, hein? Está pensando que eu não estou te vendo? Está pensando que eu não estou te observando em minha multidão? Jesus pega, toca e devolve para o filho para ele. Eram duas multidões. Se encontram na porta da cidade. A mulher vivia a mesma cena, já passou a não viver mais. O cenário que ela viveu, ela já até sabia, ela pensava que ela sabia qual seria o final. Jesus chega e surpreende e fala assim, não vai se repetir, não vai, porque eu cheguei no teu limite, eu cheguei no seu limite e sei até onde você suporta. Glória a Deus. Porque eu te observo. Eu te observo de madrugada. Eu te observo você na igreja, louvando. Você está louvando, mas eu observo e sei como está a tua alma, mulher. Glória a Deus. A multidão poderia observar, aleluia, mas ninguém podia fazer nada. Estamos caminhando, sorrindo, trabalhando na obra, na mesa, no círculo de oração, regendo na frente da igreja. Só Ele pode falar, eu estou te observando em todo o tempo, na madrugada, o teu choro,
Limite. Ele sabe até onde nós suportamos. Prova vai me matar. Para de graça, irmã. Mata não. Ele sabe até onde. Prova não mata crente. A prova me matou, porque eu não tenho uma vida, então é necessária do Senhor. Para parar com isso. Se temos uma vida que nós buscamos, Ele é aquele que nos dá. Estou encerrando. A multidão que seguia a vida e a outra que seguia a morte. No final, a Bíblia diz, e todos louvaram o Senhor. A multidão que seguia o cortejo se uniu, ficou uma só uma multidão. E todos louvavam o Senhor. Pela graça que foi alcançada pela vida daquela mulher. Chegou até o fim. Ei! Há situações, há milagre que é para a multidão e outras não. A filha de Jairo, todos precisavam sair para Deus fazer um milagre, para não contar para ninguém que ainda não é tempo. Nossa vida, que vai ser em secreto. E há coisas que você não vai entender. Mas é necessário a multidão. Sabe por quê, Kézia? Sabe por quê? Porque a multidão já tinha visto ela passar pela mesma cena. Ai, 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 ai. Oh, glória a Deus. E o Senhor sabia que pessoas ali, Kézia, precisavam ver a história dela mudar. Jesus chegou e falou, vamos mudar. Eles estão pensando que ela vai viver o mesmo. Aleluia. Ai. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vai, irmã, não vai. Às vezes a gente quer esconder situações como o Senhor faz. Você não está entendendo. Essa aqui é para a multidão ver, porque você não sabe o que a multidão fala de você. Só que elas vão saber que tu serve a um Deus. Aleluia. A um Deus, aleluia, que te vê de madrugada. A um Deus que contempla o teu choro. A um Deus, quando você deita a cabeça no travesseiro, nem teu esposo te vê chorando. Ele te observa, ele sabe quem você é. Ele sabe que você suporta as pancadas nas costas. Tá com as costas amargas de tanto apanhar. Ele sabe quem você é. Há um Deus que sabe do teu limite. Então a multidão tem que ver esse milagre, essa graça tem que ser alcançada no meio da multidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Meu horário já foi. Jesus acalmou a criança, tá lá. Há milagres que é para a multidão. Glória a Deus. Deus terrível da minha alma. Aleluia. Deixa eu te falar. Já falar, estou fechando aqui. Rápido de falar na igreja, eu já estou fechando. Estou fechando, não tem. Ele sabe, tá? Vale de ossos secos, o cenário era caótico. Ezequiel profetiza. Ezequiel só falou o que Deus mandou falar. A palavra não foi de Ezequiel, ei? O Senhor falava assim, ó, Ezequiel, diga para os ossos, ele repetia. A palavra está sempre em movimento, você não vê Jesus parado. Não vê aonde ele passa, em movimento a graça vai alcançando e está nos alcançando nessa manhã. A minha primeira oração, irmãs, eu estou aqui, o Espírito Santo sabe como que é, passou no tema graça. Todas as noites antes de dormir, a primeira palavra, Deus está aqui, sabe qual é o Senhor? Obrigado pela tua graça na minha casa, no meu filho, meu esposo. Eu não mereço não, mas obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não sei como está a vida das irmãs, não faço ideia. Só que é uma palavra em nosso coração. Eu ia pregar sobre a mulher com meu esposo, para falar sobre a mulher curvada. Depois eu pensei, não, eu vou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Não. A Ciro-Fenícia, a Samaritana, são tantas, o coração ardeu, vai ter viúva de Naim. Aleluia, Jesus. Deixa
Estamos em março, podemos dizer que o ano está começando, né? Que está começando. Está começando. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada irmã, sobre a vida de cada irmã. Queremos viver o sobrenatural de Deus. E não vai ser em oculto, tá? Glória a Deus. Porque pessoas dentro da tua parentela precisam ver, precisam ver. Você vai tentar trazer para o cantinho para os esconderijos, não os fala baixo, ninguém precisa saber dessa situação, porque eles vão dizer o que? Ela é crente, mas está passando pela mesma coisa. Não, ele vai dizer, tem que ser feito na multidão, Kézia. Eles têm que saber que há um Deus na tua casa. E ele pode falar, Kézia, não chore. Ele vai tratar conosco primeiro, depois ele trata com quem está morto. E vai trazer vida, e a multidão vai glorificar o Senhor. Ai, eu estou sentindo Jesus aqui essa manhã. Jesus. Oh, aleluia. Deus. Irmãos, deixar virar vigília. Virar vigília. Aleluia. 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 Não diga, não vou suportar, estou no meu limite. Ei. Não diga não. Eu estou no meu limite. Sabe quando vocês pensam? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente pensa que a gente está no nosso limite, tomamos decisões que não é para tomar. Nós não aguardamos isso. Eu estou no meu limite. Para mim já deu. Eu vou usar uma Kézia, me dá mais 2 minutinhos. Eu sei que estourei o tempo, né, amiga? Meu Deus, me perdoa. O negócio está queimando aqui. Eu vou usar um exemplo rapidinho, que enquanto eu falava o céu aqui ardeu. Tem muito a ver comigo e Kézia, mas foi o que ardeu. Quando a gente pensa na nossa limite, a gente toma decisões precipitadas. Eu tento poder falar isso, vou até botar a Kézia no rolo. Quando a gente telava os jovens, chegou durante, fez 6 anos, muitas guerras, muitas batalhas, muitas coisas, né? Minha amiga sabe o que é. Eu já estava... Eu falei, eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. Não, eu estou no meu limite. Eu estou, então eu acho que eu estou. Eu tomo decisões em cima daquilo que eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite, eu vou resolver a situação. Eu vou falar, eu vou fazer. Achando que nós somos donos de alguma coisa. Filha, para mim é o limite. De novo essa situação no meu casamento. De novo a situação na minha casa. Não, estou no limite. Essa fui eu. Porque para mim não dá. Estou no meu limite. Senão eu vou morrer. Olha aí. Vou morrer. E assim passei a liderança e minha amiga Kézia assumiu. Deu vontade de matar a Kézia, que ela ficou 11 meses. Ela ficou nem um ano, irmão. Vontade de dar uma coça nela, mas é minha amiga, eu amo. Aí partiu lá. Kézia foi embora. E agora? Lutei. Não, estou no meu limite. Estou no meu limite. Para mim não dá. Eu tomo decisões que não é para tomar. Eu paguei, irmã, com a carne. Já falei isso para comecei a mostrar. Levei um tombo no banheiro. Eu me quebrei toda. Porque eu queria tomar decisões em cima do limite que eu não suportava. Deus permitiu que eu me quebrar. Não é, mas eu me quebrei mesmo. Eu fraturei costela, fraturei a perna e meu punho em 3 lugares. Eu levei um tombo no banheiro. Falei, não volto, estou no meu limite, não dá. A gente quer impor limite baseado nas nossas dores. Eu fiz isso. O seu peraí, eu vou te mostrar o que é limite. Kézia partiu. O pastor Samuel orando, não via, o Senhor só gritava, ali já deu certo. Resumindo, levei uma coça de Jeová, voltei toda quebrada. Não tome decisões por si que você não está. Estou no meu limite, não faça isso. Porque eu voltei quebrada para Deus mostrar o que era limite. É Ele que dá o limite. Ele que fala, eu sei até onde você suporta. Aleluia. Voltei e fiquei mais 4 anos, ficamos 10 anos. E dessa vez, quando nós passamos a liderança, totalmente diferente. Aí ele falou, eu sei. Oh, aleluia. Eu sei até onde é o teu limite. Ele sabe. Ele está nos observando nessa manhã.
Ei, varão! Ele sabe até onde eu estou limite. Eu achei que eu sabia. Os portais da cidade, eu já passei para Deus, já limites. Não sei da sua realidade, mas você pode estar vivendo o mesmo cenário. Mas, Jesus chegou e mudou o roteiro. Vai dizer assim, eu cheguei. Pensou que ia viver até... Não, a história final eu mudo. Glória. E outra coisa, a minha graça está lá de baixo. Oi, a minha graça te baixa. Quer, eu vou encerrar por aqui, quer? A gente já falou de Jesus, né? Nossa, virou uma bexiga, glória a Deus. Então é isso, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. A graça dele nos basta. Esse favor a qual nós não merecemos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu quero ser grato por essa oportunidade, Kézia. Já estou até descabelada aqui, me ajuda a tua certo. Quero agradecer por essa oportunidade. Mais uma vez estar com as irmãs. Glória a Deus. E passei orando. E Jesus é bom, é maravilhoso. Ele voltou a falar comigo de novo. Deus tem muito mais para a gente nessa manhã. Eu amo estar aqui com vocês. Eu não preciso, né? Senão vai parecer idolatria, mas eu amo estar aqui com vocês. Porque Kézia sabe, esse trabalho maravilhoso online começou a marcar o meu ministério. Marcou o meu ministério. A igreja, Monte Sião, marcou a minha história. Marcou. Semana retrasada eu estava falando sobre o dia que eu peguei lá sobre João. Marcou, né? Então, eu sou fruto da oração das irmãs e da oportunidade que as irmãs têm me dado. Muito obrigada e louvado seja o nome do Senhor. Parar de falar sobre a vigília. Beijo, Kézia. Glória a Deus. Deus é fiel. A gente tem a plena convicção de que esse projeto nasceu no coração de Deus, porque tudo é direcionado por Ele, por Ele, por Ele. A gente pode fazer o nosso cronograma, a gente tenta se organizar, eu e Tércia, da melhor forma, mas só acontece, no final acontece o que Deus quer que aconteça. E hoje não foi diferente. Deus reservou essa manhã para dizer para todas nós, não chores. Eu conheço a tua estrutura, conheço a tua dor, eu sei o momento certo de agir. Às vezes a gente tenta convencer a Deus de que chegou o momento dele agir. Não, Senhor, tem que agir agora. Senhor, tem que fazer agora. E não. Deus não trabalha segundo os nossos pensamentos. Como disse lá em Jeremias, os pensamentos dele são muito maiores, mais altos. Ele sabe o momento certo de agir. O que a gente tem que ter é fé, confiar de que ele está no controle. Amém? Então, tomemos posse dessa palavra em nome de Jesus. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.